Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui da nossa pós-graduação, pós em Direito Imobiliário, Transações Imobiliárias e Negócios, uma pós feita com muito carinho para que você possa ter prática, conceitos práticos, dominar assuntos importantes e relevantes. Vamos juntos então, vamos caminhar, tá bom? Olha só, vamos tratar então de estudos de casos práticos das ações possessórias. Merece uma atenção especial. Por quê? Porque as ações possessórias são objeto de erros fatais, erros absurdos por colegas do direito. E falo mais, não só colegas, advogados, advogadas, que erram o uso do instrumento ações possessórias, mas também magistrados. Temos muitos magistrados que, de fato, acabam confundindo posse e condomínio, confundindo ações relevantes e totalmente distintas. Cuidado! Nós temos um cenário das ações possessórias, são ações de procedimento especial, e temos as ações reivindicatórias, também chamadas de petitórias. A reivindicatória é uma ação puramente petitória. A grande diferença dessas ações é a situação documental desse imóvel, se eu tenho o registro ou se eu tenho a propriedade. Infelizmente, o brasileiro, o leigo, o operador do direito, muitas vezes confunde o que é registro. Eu volto a falar. Acha que escritura pública é registro, acha que formal de partilha é registro, carta de adjudicação, carta de matação é registro, escritura pública de inventário, escritura pública de escapião. E não é. Nós só temos o registro no cartório de imóveis quando o nosso nome, o nome do nosso cliente, aparece na matrícula, na certidão de propriedade. Qualquer outra coisa, qualquer outro documento, bonito ou feio, público ou particular, qualquer outro documento que eu tenha que não seja registro, certidão de propriedade, é posse. O imóvel está irregular. Talvez seja fácil de regularizar o simples registro, talvez a situação seja mais complexa, porque você já tentou, o cliente já tentou registrar e o cartório falou não. Não a carta de adjudicação, não a carta de matação. E acontece. Como eu já falei aqui, não adianta querer fazer situação de dúvida inversa. Muitas vezes a saída é uma ação, uma medida judicial, de forma tentar adquirir o imóvel usando a forma originária. Então nós temos que tomar muito cuidado. A confusão das possessórias é tão grande com as petitórias que gera, sim, decisões absurdas. Por isso, professor Júlio, mas o judiciário tinha que saber. Não pense assim. A advocacia moderna, a advocacia atualizada, a advocacia de resultado que vivemos, você precisa pensar nos direitos do seu cliente, mas também precisa pensar, sim, de como explicar para o judiciário, como induzir o judiciário a fazer a coisa certa, a não escolher a opção equivocada. Então, vai fazer uma possessória, você tem que deixar muito claro nessas peças que estamos tratando de posse. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Não, vamos fazer uma reivindicatória, seja a ação reivindicatória, seja a ação de emissão da posse, tem que deixar claro na peça que é uma petitória. Eu vou ser sincero, hoje eu oriento os meus alunos, quando você for fazer uma reivindicatória, uma ação de emissão de posse, eu oriento você colocar do lado petitória. Professor Júlio, por quê? Porque muitas vezes o judiciário vai olhar para a peça e vai falar, opa, mas é petitória ou possessória? Então ele vai pesquisar, ele vai ver que é petitória, vai ver que é possessória e você não vai passar nervoso com uma decisão absurda. Tá? Então hoje nós temos que advogar não só para o nosso cliente, mas também o tempo todo criando instrumentos recursais, a porta de entrada de recursos, como apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Por isso eu falo tanto, por favor, doutor, eu quero o teu bem, você sabe o quanto eu gosto do que eu faço. Por isso eu peço tanto que você use, sim, artigos constitucionais, princípios constitucionais. Porque se você precisar, no caso prático, no caso real, fazer um recurso especial, recurso extraordinário, você precisa aprovar. No caso do recurso especial, uma afronta à lei federal. No caso do recurso extraordinário, uma afronta à Constituição Federal. Se você não trabalhou isso na sua peça inaugural, na sua exordial, requisito de existência e validade, como que você vai fazer? Tudo bem, você pode fazer o tempo todo, criar isso o tempo todo, numa relação processual. Mas se você já cria na inicial ou na contestação, na primeira vez que você falou no processo, você já tem uma segurança. Então pense nisso. Você desenvolve uma peça já pensando, caso seja necessário, nos recursos. São fundamentais, são necessários, ok?
Então, muita atenção em relação a isso, tá? Eu peço uma atenção especial a você. Vamos juntos, vamos caminhar então. Quando eu falo aqui de prática, é estudar casos práticos. Todos esses casos práticos que nós vamos estudar agora são casos reais, casos de pessoas que passaram no escritório, que nós demos um parecer, que fizemos uma ação, e casos interessantes. Por quê? Casos complexos, mas casos que nós ganhamos. Então, o estudo agora é de casos práticos, reais, concretos, mas também cases de sucesso. Então, eu peço a você que acompanhe essa aula, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. E é assim que é a nossa pós, hein? Vamos lá. Vamos embora. Aqui, ó. Vamos para o primeiro caso aqui. Vamos lá. Pronto. Você está vendo o que eu estou vendo aí. Vamos lá. Esse caso real, novamente foi mudado, substituído o nome das partes, até por questões éticas, né? Mas nós temos aqui, ó, o Roberto da Silva e a sua esposa, a Cléo da Silva. Roberto da Silva e sua esposa, a Cléo da Silva. Ambos compraram um imóvel, um apartamento. Na verdade, eles arremataram, né, um imóvel, no Mega Leilões, que inclusive existe esse site porque o caso é real, né? O Mega Leilões é um Zuckerman, são leilões conhecidos. Então, como é um caso real, arremataram realmente no Mega Leilões, só foi trocado os nomes. O valor também é o real. Arremataram esse imóvel no valor de 455 mil. Mas, infelizmente, por falta de experiência e consultoria jurídica, porque o brasileiro só procura advogado depois que aconteceu a besteira, para não falar outra coisa, né? E é um costume que nós temos, é nosso, né? Muita gente tenta cortar o cabelo em casa, corta o cabelo errado, fala, agora preciso ir na cabeleireira para poder consertar a besteira que eu fiz, né? Então nós temos, isso não é feio, na verdade o brasileiro tem que economizar o tempo todo, é um país complicado, financeiramente nós sabemos disso, então nós tentamos a economia, né? Só que ela pode gerar prejuízos. E aqui o casal, sem a ajuda de ninguém, um consultor, de um advogado, um corretor de imóveis especializado em leilões, foi lá e arrematou um imóvel. Pagou 455 mil, o caso é real, então eu vou trazer algumas informações a mais. Na segunda praça, você sabe que arrematar o imóvel, que é o termo correto, normalmente é na segunda praça, que você arremata com um valor melhor, arrematar. Pronto. O casal Roberto e a sua esposa Cléo da Silva, felizes demais, um virou para o outro e falou, nossa amor, nós vamos conseguir sair do aluguel. E o imóvel que nós arrematamos, sensacional, maravilhoso, apaixonante. Arrematamos por 455, só que esse imóvel vale mais de 1 milhão. Que ótimo negócio que nós fizemos. Só que o problema esse apartamento foi arrematado em uma região que você não consegue parar o carro lá fora. Eu vou até falar onde é. Aqui em São Paulo, Brigadeiro Luiz Antônio. Alguns quarteirões da Brigadeiro Luiz Antônio, você sabe que você não consegue parar o carro em lugar nenhum, tudo é proibido de estacionar. Você tem que ter lá, pagar para estacionar. Então vai tomar multa. O seu carro vai ser guinchado. Então é necessário, muito importante, ter uma vaga de garagem. Infelizmente, eles arremataram esse imóvel pensando nas coisas boas, mas não leram atentamente o edital. E o edital não falava da vaga de garagem. Então eles arremataram um apartamento, todo mundo no prédio tem 2 vagas de garagem, mas nesse caso específico não tinha. Então eles acharam, por falta de experiência, que iriam arrematar um imóvel com a vaga de garagem. Ou melhor, com 2 vagas de garagem. Mas na verdade o leilão foi só do imóvel. Então o primeiro prejuízo já foi aí. E o segundo prejuízo foi porque o imóvel estava ocupado. É uma atenção que nós devemos ter em relação ao imóvel ocupado, né? Porque o imóvel ocupado, nós sabemos que você fica a obrigação de tirar essa pessoa, seja através de conversa, amigavelmente, ou uma ação judicial, fica a critério dos arrematantes. Então, 2 situações negativas aí. A positiva é que arremataram um imóvel lindo, realmente. Mais de 50% abaixo do mercado. Perfeito. Só que os erros foram 2 erros que geram uma situação de muita dor de cabeça. O primeiro, a vaga de garagem, 2 vagas de garagem que todo mundo tem, mas no caso quem arrematou o imóvel leilão não tinha. Isso não foi interpretado no edital, não dá para pedir nulidade, nada disso. Foi erro realmente dos arrematantes. E também descobriram que o imóvel estava ocupado, não tiveram essa informação segundo eles, tá? Se bem que muitos leilões trabalham, imóvel ocupado, com essa informação, né? Então, olha só, esse casal procura você. E aí?
O que você vai fazer? O que você pode fazer? Como desocupar um imóvel no leilão? Qual a ação correta? Qual medida judicial? Qual o fundamento correto? Qual documento e prova eu preciso ter? Quero deixar claro que nessa situação, ambos, o casal, Roberto e sua esposa Cléo, só possuem o documento de arrematação do imóvel. Está com eles. Esse documento faz a força de uma certidão de propriedade? Esse documento substitui o registro? É caso de reintegração de posse? Emissão na posse? Reivindicatória? E aí, como que você resolveria essa situação? É isso que eu quero saber. Eu quero raciocínio jurídico. Eu quero que você leia 2, 3 vezes esse problema real, nesse caso, esse case de sucesso. E eu quero que você, nesse momento da nossa pós, não dá pra gente dar aula de case de sucesso no início da pós, não dá. Fica incompatível. Nós precisamos ter aulas, teoria e prática, e depois de concluir a matéria, nós vamos para os cases de sucesso. Isso é didática para o seu bem. E aí, o que você faria nesse caso? Quanto você cobraria? Qual o valor que você cobraria? Como você iniciaria? Quais documentos você solicitaria ao seu cliente? Qual o endereçamento, competência, qualificação? Eu quero saber, eu quero as respostas. Como que você, advogada, pode atuar nesse caso, trabalhando com qualidade, gerando excelência ao seu cliente? É isso que eu quero saber de você, tá?